Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao NECast, o podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Eu me chamo Glória Lacerda e você tem um encontro marcado aqui comigo pelo canal do YouTube NECast Oficial. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta, comente e compartilha. Está no ar o NECast. E hoje em nosso estúdio estamos recebendo a queridíssima, ela que é pedagoga, especialista no direito da criança e do adolescente e especialista em gestão de projetos. Ex-conselheira tutelar, vice-presidente do Conselho, ativista social em causas da infância e adolescência, igualdade do gênero, nas lutas em defesa das minorias. Recebam com muito carinho ao nosso estúdio Netânia Dias. Seja bem-vinda, Netânia, ao NECast. É um prazer, Glória, estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite, estou honrada e espero atingir, o objetivo que estamos aqui. Ah, que bom. Eu fico muito feliz em tê-la aqui conosco. Netânia, vamos começar falando sobre os direitos, da criança e do adolescente. Fala para a gente quais são os principais direitos deles. Glória, os principais direitos da criança e do adolescente eu começaria pelo artigo 4º do Estatuto, certo, que diz que é dever da sociedade, da comunidade e do poder público em geral garantir o direito da criança e do adolescente, seja no âmbito da saúde, da educação, do lazer, da vida. Então, assim, ele atinge todos os direitos. E esse direito não só é um compromisso nosso, mas de toda a sociedade, de garantir esse direito. De garantir todo esse direito. Todo esse direito. Para as crianças. Para as crianças. Não é isso? Seja elas necessitadas ou não. Direito com igualdade. Ô, Netânia, fala assim, quais são as principais formas de violência que a criança acomete a criança? Criança e adolescente. Glória, falar da questão da violência de forma abrangente, que existem diversas violações de direito, que vai da violência física, a violência psicológica, a questão, hoje se discute muito a questão do abuso e exploração sexual de criança e adolescente. No Brasil todo se discute isso. E é uma violência difícil de ser identificada, até ao ponto dela ser denunciada. Por quê? Porque, em sua maioria, essa denúncia ela vem muito no âmbito familiar, no âmbito onde a criança ela confia nas pessoas que estão ao seu redor. E a violência psicológica vai, de um castigo, de palavras, as palavras que muitas vezes machucam. E eu trago sempre a reflexão, que é importante a gente analisar e refletir antes de falar, porque uma vez dita, por mais desculpa que você peça, é difícil. E, em especial, criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A questão da violência, ela atinge diversos âmbitos em relação a isso que eu te falei. A física, a psicológica, a escola, no seio familiar. Então, falar da violência, eu só posso te dizer que a violência é um ato de covardia. Seja qual for o tipo de violência, ela é um ato de covardia. Como é que é a responsabilidade dos pais, assim, dos pais, da família, dos responsáveis legais? Proteger. Somos guardião e o nosso papel é proteger. É a proteção, a tutela é nossa. É o nosso papel. Nosso papel é orientar, nosso papel é estar vigilante, de proteger. Porque seja o nosso neto, seja o nosso filho, sobrinho, seja o vizinho, porque somos cidadãos. A gente não pode, eu tenho responsabilidade com os meus, não. Temos responsabilidade no geral. Então, a responsabilidade nossa, ela é universal. Seja criança, seja idoso, seja adulto. Mas quem é mais vulnerável? Para mim, hoje, Glória, o mais vulnerável é a criança, é o idoso. Precisam de mais proteção. Por quê? Porque eles estão numa situação de mais vulnerabilidade. Entendeu? E a criança, por estar num nível de desenvolvimento. Então, tudo que vai para ela, qualquer tipo de violência, vai atingir futuramente. Então, é importante para a gente, enquanto pai, a gente ter essa proteção, esse cuidado. Que vai do cuidar
do cuidar físico, do cuidar família, até o cuidar psicológico, né? Porque assim, eu me preocupo muito na questão de que, como eu visito muito comunidades e estou sempre nessa questão social, a gente vê relatos, né, de infâncias que se perpetuam até hoje, porque não foram tratados, não foram curados, né? São feridas abertas. Eu não poderia nem dizer de cicatriz, mas são feridas que estão abertas, que não foram tratadas. Então, assim, que vieram, né? E tem que ter muito cuidado, Glória, porque, assim, eu sempre falo assim, quem é Netânia, né? Eu sou uma mulher simples, nasci em Ipojuca, sou natural de Ipojuca. Ipojucana. Filha de agricultores, né? Que sofri preconceitos de diversas formas, mas que eu não me acomodei, sabe? Não me vitimizei. Não, saí da zona de conforto e fui mudar a minha história. E estudei, hoje eu sou universitária, sou pedagoga, estou concluindo aí o curso de Direito, né? E aí são desafios do dia a dia. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas eu quero te falar uma coisa, eu posso ter, sim, tive desafios, mas todos foram vencidos, sabe? E eu olho para mim todos os dias e digo assim, Netânia, eu quero te parabenizar mais uma vez. Então, mas hoje eu busco proteger, né? Não só a minha neta, minhas filhas, os meus, né? Porque quando a gente vai para a causa social, a gente não é mais você, são os nossos, né? É o bem comum. Então, nosso papel é proteger. Eu trago isso para os pais. Fiquem atentos aos seus filhos. Observem seus filhos. Cuidem, conversem. O melhor caminho é o diálogo. Seja qual o problema for, mas o diálogo, ele consegue. Então, você precisa abrir esse caminho para os seus filhos. Uhum. Netânia, quando você falou da sua vivência dentro das comunidades, né, como é que o papel do conselheiro, para ele buscar dar uma melhoria ali, a atuação dele, ser amigo, inserido, ser amigo da comunidade, até porque quem elege o conselheiro tutelar é a sociedade, são as pessoas. E a sociedade, ela é a comunidade, né? Tanto é, Glória, que as eleições, elas são distritais, porque o candidato, ou a pessoa que se propõe, ela tem que ser daquela comunidade, ela precisa conhecer a sua comunidade, o seu povo, a sua necessidade, para daí tentar sanar os problemas, porque o conselheiro ele não executa, mas ele encaminha, né? Ele encaminha, ele precisa garantir isso, esse direito, porque o conselheiro vai onde o pai não pode ir, onde você, quanto cidadão, não vai, o conselho tem linha para fazer isso. Então, o papel do conselheiro hoje é esse. O conselheiro tutelar não é mais que um servidor de uma comunidade, a qual acreditou e confiou, não é? Porque por isso que existe a questão da eleição, da votação, porque ele precisa ser. Eu preciso ver na pessoa da minha comunidade, no conselheiro tutelar, aquela pessoa que vai me representar. E eu preciso confiar nela. E ela precisa trazer para mim um feedback. Que feedback? De forma positiva. Eu te coloco e aí tu precisa garantir isso para mim. É verdade. Eu digo assim muito que um conselheiro tutelar, né, ele é um agente direto. Então, assim, ele tem que estar completamente inserido, conhecedor das situações da sua comunidade, né? Por dentro completamente. Deixando claro, Glória, que o conselheiro tutelar, ele não pode fazer o papel dos pais, tá? Ele não pode tirar a autonomia dos pais. Qual é o limite dele? Até auxiliar. Auxiliar na necessidade dos pais. Certo. Na necessidade da família, na necessidade da criança, na medida de proteção. Esse sim é o papel do conselheiro tutelar. Certo. Porque ele vai dar os encaminhamentos, os direcionamentos que aquela família necessita, que precisa, tá? Porque a família, muitas vezes, ela está numa situação de vulnerabilidade social e econômica que o conselheiro tutelar ele precisa ser amigo. Ele precisa mostrar o caminho para aquela família. Ele precisa garantir para aquela família que eles vão ficar bem. Então, qual o caminho? Eu sempre trago assim, as pessoas perguntam para mim, Netânia,
Um conselheiro tutelar chega numa comunidade e numa casa e não tem nada. Mas aí o pai é alcoólatra, a mãe não cumpre seu papel de mãe. Qual é o papel do conselheiro tutelar? Estou entendendo. Orientar. Atender, orientar, encaminhar, ver se essa família está dentro dos programas que o município oferece, dar um norte a essa família, reestruturar essa família. Buscar auxiliar e orientação. Ajudar. Isso. Dentro dessa sua longa trajetória, há quanto tempo que você está mesmo, Tânia? Há mais de 20 anos. Porque, assim, o Conselho Tutelar em Poujuca, eu antes era professora, e aí também, junto às comunidades, porque eu sempre fiz um trabalho social. Na época eu atuava mais na zona rural, que eram, hoje eu não sei se mas na época eram 76 engenhos. E minha primeira experiência como professora foi uma comunidade rural, que eu entrava na comunidade 8 horas da manhã e saía 10 da noite, porque eu alfabetizava os moradores, os agricultores. Então, eu passava o dia inteiro. Então, assim, o Conselho Tutelar, ele surgiu, eu estou no Conselho Tutelar desde o início, desde as discussões de como ia ser criado, né, que não se sonhava em Conselho Tutelar. Então, assim, como ia ser criado, aquelas discussões junto ao promotor, que hoje não está conosco, não está mais em nosso meio, Miguel Salles, e aí criamos, né? Conselho Tutelar. Você fez parte de toda a criação, de toda a criação do Conselho Tutelar, sim, de toda a criação do Conselho Tutelar. E estou aqui até hoje. E até o dia de hoje você... Isso. Não mais conselheira tutelar, hoje eu sou conselheira de direito. Há quantos anos, por quanto tempo você foi conselheira? Eu fui conselheira tutelar por 2 mandatos, porque na época existia um período que você teria que tirar 2 mandatos e ficar um fora, depois você tentaria novamente. Certo. O Conselho Tutelar em Poujuca era um conselho para todo o município e engenhos. Na época? Na época. Hoje temos 5 distritos, 5 conselhos tutelares, 25 conselheiros titulares e 5 suplentes, que é equivalente a 30, né? Que são os que remedam nas férias. E aí veio a questão do Conselho Tutelar, que eu falo isso com muito amor, que é uma coisa que eu gosto, sabe, Glória? Eu defendo essa questão do Conselho Tutelar com muita seriedade, com muita prioridade, né? Porque a criança e o adolescente é a prioridade, precisa ser prioridade, né? Precisamos ter um olhar, esse olhar de verdade, de dizer assim, eu estou aqui, o meu papel eu vou cumprir. Hoje eu sou conselheira de direito, Glória, que é uma linha diferente, estou sempre junto ao Conselho Tutelar, Conselho de Direito, ele atua na questão das eleições dos conselhos tutelares, mas o Conselho de Direito, ele elabora a política pública, né? Ele elabora e o município executa. Então, hoje o papel é um pouco diferente. Antes eu atuava como conselheira tutelar, hoje não, hoje o nosso papel é bem diferente. Estamos dando suporte ali, na questão da elaboração das políticas voltadas a esse público, a criança e o adolescente. Quais seriam essas políticas? Olha, cita algumas para a gente. Programas, por exemplo, agora mesmo está tendo o Comitê de Violência contra a Criança e Adolescente, está sendo criado o comitê. Certo. Né? As eleições que a gente, do início até o final, somos nós que realizamos, com apoio das secretarias vinculadas ao Conselho de Direito. E são diversos programas, Glória. Eu sei que ainda existe uma necessidade muito grande, né? Mas que a gente faz o que é para fazer, sabe? E eu diria que ainda precisa muito, né? Porque a gente vê os nossos jovens, eles estão indo embora, né? E o nosso papel é estar orientando, é estar chamando, estar buscando. Eu, particularmente, eu digo o seguinte, eu não me detenho só na questão do conselho. A Netânia, ela é conselheira de direito, não. Mas eu encontro jovem na rua, eu converso, você é de onde? Eu sou de tal engenho. Você está aqui fazendo o quê? Já tirou seus documentos? Não. Vamos agendar? Mas é tão difícil. Não, eu agendo para você. Vamos trocar telefone? A gente troca telefone, assim. Eu consigo colocar, muitas vezes, com os amigos, os jovens no mercado de trabalho. Certo. Né? Eu ligo para Dá um encaminhamento. Vou conhecer os pais, eles sempre marcam comigo, final de semana, vem aqui. E aí acabo indo, eu digo que uma comunidade que eu tenho um carinho é o Quilombo, né? O Quilombo de Mercês,
que eu atendo muitos jovens de lá, quilombola. E aí, Glória, eu vejo a satisfação deles. E você poder tirar aquele jovem, dizer assim, ó, o teu caminho é esse aqui. Não trilha esse, porque fica difícil. Você pode citar alguma dificuldade se é, que você encontra nessa comunidade? Acesso. Acesso. O acesso. Muitas vezes é o acesso à política de atendimento. Sabe? Eles têm essa dificuldade de atendimento. E aí, mas não vão me receber? Vai, você vai, sim. E muitas vezes, na primeira vez eu vou com eles, depois eles seguem sozinhos. Se empoderam, na verdade, né? Eles acabam se empoderando, que é o nosso papel, né? Trazer essa questão do protagonismo para os jovens, desse empoderamento, para que eles trilhem o caminho deles. Isso, legal. Bacana, certo. Veja só, ao longo dessa tua trajetória de 20 anos, né, que você falou, Isso. você lidou com alguma situação de trabalho de infantil? E como foi essa experiência? Sim, há muito tempo. Né? Não vou citar, sim. Sim, Sim. só apenas. E aí, numa questão rural. E conversamos com os pais, foi muito difícil entender, porque o pai olhou para a gente e disse assim, eu e minha companheira de trabalho, o pai disse, mas é melhor ele estar trabalhando do que estar roubando. E a escola, como é que fica? Não, mas ele estuda. Sim, mas ele chega na escola, pai. Aí eu fui tentar mostrar a esse pai de que o trabalho ia tornar ele cansado e ele não ia ter um resultado Um rendimento escolar, esperado. um rendimento não ia acontecer, né? E aí foram muitas visitas, foi numa parcela, aí foram muitas visitas, muito convencimento. Olha, aí depois vem inserção de programas, né? Graças a Deus, nosso município, ele tem diversos programas onde pode inserir a criança e o jovem, né? A gente tem uma série de bolsas, que eu digo sempre assim, que temos bolsa que município nenhum tem. E aí, hoje, o menino hipozucano, ele vai para a escola, ele tem fardamento, ele tem alimentação, ele tem material escolar e ele ainda tem ajuda de custo, né? Então, não tem por que a gente ter essa relação da criança e o trabalho. A criança é estudar, o lugar dele é na escola e não no campo. Mas hoje, graças a Deus, em nosso município a gente não tem mais. Não temos. Não tem mais. Não temos, Glória. Registro? Não, não tem registro. Não. Há 2 anos atrás, acredito, foi feita uma pesquisa, mas não temos. Não temos. Né? Hoje, nossas crianças e adolescentes, eles estão realmente na escola. Né? A escola ela precisa ter um papel eu digo sempre, de conquista, do namoro. Né? E de que forma isso vem? Da forma metodológica. A metodologia que a escola precisa. Né? E os nossos professores temos isso, porque eu digo assim, o Zuca é rico em tudo. Porque eu converso com amigos, professores que estão em sala de aula, e eu digo sempre, são os artistas. Sabe? E essa conquista com essas crianças e adolescentes é diária. Então, eu quero parabenizar eles, porque hoje nós temos, não temos criança e adolescente fora da escola. Pode ter aquela criança que não foi para a escola porque estava doente, porque por algum motivo, mas fora da escola mas fora da escola não temos. Ô, Netânia, e sobre promover a inclusão social de criança e adolescente com deficiência, como é que você vê isso? E a gente não, olha, eu conheço, né, a professora Kátia, que ela fala, eu tenho ela como exemplo, a Kátia do saudoso finado Bobinho, que foi vereador de Ipojuca, eu digo que ela é uma marketing nessa questão de inclusão. E graças a Deus, Ipojuca é uma cidade que a inclusão é total, Glória. Sabe? É médico em casa, que é o médico da família, que vai, sim, é só solicitar, é a própria escola, a escola se adapta, a escola está preparada para receber, os professores estão preparados, porque assim o município ele dá condições, né? Não estou aqui dizendo, não, porque... Não. O município, ele dá condições, sim, para a qualificação dos profissionais que estão à frente. Então, temos sim. Em relação a isso, a gente está de parabéns. Que bom. Ô, Netânia, e em relação às crianças com situação de rua, né? Não temos crianças em situação de rua. Ipojuca, o município não tem criança em situação de rua. Temos criança na rua. Né? Porque muitas vezes os pais deixam a desejar, mas
crianças em situação de rua, não temos. O que acontece muitas vezes, são adolescentes que eu encontro, são adolescentes que migram de uma outra cidade, de um outro município, que vêm para cá. Mas, de imediato, quando o conselho denuncia, o conselho identifica, de imediato eles entram em contato, localizam a família, devolve junto ao conselho da cidade de origem desses adolescentes. Certo. Ô, Netânia, como é que é o teu trabalho lá na gerência, não é isso que você falou? No Conselho de Direito. No Conselho de Direito. Fala aí um pouco mais sobre o nosso trabalho lá. Trabalho. A gente trabalha com o meu presidente, José Rufino da Silva também, é militante na área da criança e adolescente. E o nosso trabalho, Glória, é dar suporte aos conselheiros tutelares, elaborar projetos que promovam, né, a inclusão de crianças e adolescentes na sociedade, ajudar de todas as formas, assim, porque, na verdade, a gente elabora, não executamos, que executa é o município, a política voltada, toda a política voltada à criança e adolescente. Certo? Então, o nosso trabalho é mais esse hoje, é um trabalho mais administrativo. É uma coisa mais administrativa. Né? E quando eu saio para... Depois do meu trabalho, aí sim, eu faço um outro trabalho, que é um trabalho social, do que eu gosto de fazer. Que é o que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Ô, Netânia, você os conselheiros aqui é distribuído pelos distritos. Distrito. Né? Tem alguma situação de algum distrito ser mais conflitante? Ter mais problemas, assim? Sim. Qual é a área que, assim... Camila, né? Ela é mais conflitante? É complexo. Complexo? É mais complexo, é mais conflitante. E Pojuca tem uma demanda maior, porque por ser centro, né? Mas Camila e, acho que as praias. As praias pelo fluxo, né? De turismo, né? Sim. Isso se torna mais. E Camila, por ser... Eu acredito que as pessoas... Eu sou natural de Camila. E as pessoas precisam se empoderar mais. Sabe, Glória? E isso torna... Porque eu sempre trago o seguinte. Conhecimento, ele é poder. Né? E quando você tem esse conhecimento... Quando você adquire o conhecimento, você se empodera. Você se impõe, você busca, você cobra, né? E Camila é meio que difícil. É complicado, assim, né? Quais seriam alguns... que exemplifica para a gente quais seriam alguma situação em que você considera? Eu acho que um das a ausência dos pais, sabe? Fica aqui um pouco... Às vezes, algumas vezes eu vejo... Netânia, eu queria falar com você é do conselho. Fulaninho, é tarde da noite na rua, porque assim, acontece de que muitas vezes a gente reclama dos nossos filhos, muitas vezes os pais ficam dentro de casa assistindo TV e o filho está na rua. Esquecem, né? Aí dali da TV vai para a cama e o filho está lá na rua. Então, é esse cuidado, sabe? Não nada mais, porque hoje a gente está sujeito. A droga está aí, convidando. Então, a gente precisa estar atento, nossos pais. Eu estou em casa, onde estão meus filhos? Né? Eu acho que é mais essa questão da responsabilidade dos pais. E uma coisa interessante, né? Porque o que você falou, não é situação de rua, é estar na rua. É estar na rua. Isso aí também é um problema, o fato da criança ver, você vê, a criança, vamos lá, um exemplo, ela vai para a escola, tal, mas depois ela passa bastante tempo na rua. Né? Então, é uma questão mesmo da responsabilidade dos pais. Isso aí, o conselheiro, ele vê como negativo? Não, porque o próprio estatuto diz que ele é livre, né? Sim. Para estar na sua comunidade, para ir e vir. Certo. Mas os pais precisam acompanhar. Os pais precisam estar atentos. Onde ele está, com quem ele está. É uma questão de cuidado e de responsabilidade. Isso. Não é isso? Isso. Ô, Netânia, e sobre a educação? Quais são os direitos garantidos para as crianças e adolescentes? Matrícula, escola próxima da sua residência, ser respeitado pelos seus professores, respeitar os seus professores. Né? Reciprocidade. Isso. Então, esse é o direito da escola. Né? Porque a escola está ali, está recebendo o aluno, ele recebe, como eu te falei, o aluno ele tem tudo na escola. E o que é que ele traz para a escola? Né? O que é que ele dá de feedback à escola?
Além do estudar, que é uma obrigação, é um dever, né? Então, é esse cuidado. Ô, Netânia, e sobre, assim, a criança em situação de... Eu vou deixar essa pergunta para depois, né? Porque tem a ver com convivência familiar. Certo. Né? Isso, a questão como a convivência. O papel do conselheiro, que você já falou, a questão de orientação, tal, Isso. direitinho. Mas ele pode ser mais além que isso? Não. Tem que só... A não ser que esse direito que essa criança esteja Um sendo pouco mais além, né? seus direitos violados, né? E aí o conselho atua, porque ele é protetor, ele é um guardião, né? Então, quando ele toma medida de proteção da criança, ele não é do pai, ele é da criança. Certo. Então, dependendo do tipo de violação. Certo. Ô, Netânia, e voltando para as praias, que a gente falou da situação lá daquela região, daquele outro distrito. E nas praias, quais são as problemáticas que são vivenciadas, que você falou? Olha, nas praias, eu acredito por ser praia turismo. Então, eu digo sempre para os meus colegas, para os conselheiros, que é um desafio maior. De estar ali orientando o barraqueiro, de estar orientando o bugueiro, sabe? De estar orientando o jangadeiro, de estar orientando o turista que está lá, né? E isso é desafio. Porque por mais que você oriente, né? Vai saber se vai ser cumprido ou não. Mas a gente acredita que sim. E aí, eles visitam nossas praias, mas precisam ser orientados. Aqui é terra... Aqui não é terra de ninguém. Aqui é terra de pessoas que têm responsabilidade social. Isso. Tá? Então, a gente deixa bem claro. É verdade. Ô, Netânia, como abordar temas sobre sexualidade e gênero para criança e adolescente? Eu acho que de forma lúdica. De forma lúdica, né? Para que ele entenda. Tipo, eu sempre digo assim, a relação de gênero é uma relação de poder. Que vai do menino, eu digo sempre ao professor, o menino vai lá e ele bate na menina. Aí a professora diz assim, você vai estar... olha, eu vou ligar para sua mãe. Mas aí o professor chama aí, ó, vem cá. Ela é uma menina e você é um menino. Aí vamos trabalhar essa questão da relação de poder. Homem pode bater em mulher? Eles dizem logo, né? Eu sou homem. Não. Então, aí de imediato eles pedem desculpa, porque a gente vive numa sociedade, um padrão socialmente construído, que é muito difícil, a relação de poder, né? Que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. E desconstruir isso é difícil. Mas já atingimos, sim, já alcançamos um resultado legal. Mas nosso papel como orientador, como pessoas que estamos ali, que temos mais esclarecimento, é trazer isso. Eu acho que a forma lúdica, a dinâmica, né? Porque assim... Eu fui criada desse jeito, Glória. Olha, você vai brincar com boneca, e seu irmão vai brincar com carrinho. Hoje não mais. Porque esse tabu ele precisa ser quebrado. Né? Por que a menina não pode brincar de carrinho? Né? Hoje a gente tem mulheres... dirige. A mulher tem... Antes era assim. Na década de 70, quando começou a conquista das mulheres, a mulher só dirige fogão. Não. Mulher dirige carreta. E devemos trazer isso para a escola. A mulher, ela pode chegar onde ela quiser. Existe minoria, porque a gente precisa, eu sempre digo assim, que a gente precisa estar num local de destaque, de discussão, de poder mesmo, de decisão. São poucos, eu às vezes até digo assim, meu Deus, a Câmara só tem uma mulher, a nossa Câmara. Né? Aí eu trago essa reflexão. Por que a Câmara só tem uma mulher, Netânia? O que a Netânia tem a ver com isso? Tem muita coisa. Não, porque Netânia poderia votar na mulher. Sim. Não é? Então, essa relação a gente precisa... E aí eu volto para a criança, para a escola, é a gente trazer isso. Né? Essa questão dessa igualdade de gênero. Se o menino pode, eu posso. Então, a melhor forma de trabalhar é o diálogo, o lúdico, as brincadeiras, sabe? Histórias contadas, né? Ô, Netânia, e como combater o bullying e a violência na escola? Como é que a gente trabalha isso? Metodologia.
Metodologia não só trabalhar com a questão da criança, mas da família. O núcleo da família precisa ser trabalhado. Porque muitas vezes a criança não sofre só o bullying na escola não, viu, Glória? Ela sofre no seio da família, em casa mesmo. Né? Porque quando eu digo assim, olha para minha filha parece uma foquinha. Né? Isso não é bullying? Claro. Ah, é uma forma de carinho. Não é forma de carinho. Isso é um bullying camuflado. Então, a gente precisa estar atento à nossa fala. Né? Ela pode até sorrir. Mas lá o amiguinho, porque sempre tem um amiguinho que visita a nossa casa. Mais magoa, né? Mais magoa. Mais magoa. Então, o bullying ele não só acontece na escola, na rua, não. O bullying ele acontece na nossa casa. Então, assim, é uma reflexão, é uma coisa que precisa ser trabalhada no geral. Escola e família. Eu tive um probleminha aqui com o meu fone, caiu. E como é que a gente pode ver as estratégias para isso, Netânia? Estratégia. Como é que a gente pode trabalhar essas estratégias para a gente combater esses bullying? Você como pedagoga, vamos lá. Encontros, rodas de conversa, seminários, palestras, entrevistas, visitas, depoimentos, sabe? Videoconferência. Tudo isso são metodologias que podem ser trabalhadas. Por quê? Porque, assim, se hoje disser assim, Netânia, você já sofreu bullying? Sim. Só que na época não era bullying. Não era bullying. Era tipo, eu usava trança, e aí dizia assim, tem uma história no livro que era a menina de trança. E a menina de trança, ela era negra. Então, quando falava a menina de trança, aí olhavam para mim. E aquilo eu ficava, poxa. Né? Então, assim, são os livros. Hoje, graças a Deus, assim, as editoras, elas prestam muita atenção nisso. Mas eu acho que é isso que eu acabei de falar. São seminários, são palestras, são encontros, rodas de conversas, entrevista, sabe, Glória? Filmes, que temos diversos filmes aí que podem trabalhar isso. E trazer essa discussão, porque a melhor coisa é a questão da reflexão. Trazer para a reflexão, sabe? E mostrar que pode ser diferente, que podemos combater, sim, a questão do bullying. Porque isso é uma questão tão séria. E a gente tem depoimentos, a gente vê... Eu sempre estava assistindo de jovens que se mataram, né, por conta do bullying. Né? Porque um amigo não pode abraçar o outro que é gay. Tem isso, né? Isso é muito sério. Aí começa aquela brincadeira, e vai levando, vai ficando sério. E aí se torna trágico, né? Aí se torna um problema psicológico. Uma pena que o bullying, eu digo sempre que essas questões, exploração sexual, as pessoas trazem isso como simbologia. E aí discutem um tema, um tempo, e depois esquecem. Essas coisas elas têm que ser discutidas continuamente. Porque todos os dias isso está acontecendo. Né? E é importante a gente trazer essas temáticas todas sempre. Olha, como é que a gente atua na prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente na internet? Como é que a gente pode atuar nessa prevenção? Como é que é? Vigilância. Porque hoje, falar de tecnologia, qual a criança que não tem um celular? Pode ter, não é pecado não é errado ter não. Mas os pais precisam estar atentos e estar ali acompanhando. O que é que a criança está assistindo, com quem ela está falando, não é? Que tipo de filme... Não é simplesmente, porque hoje, Glória, a gente vê os pais, eles entregam o telefone para os filhos. Com uma forma de... E ele vai ficar quieto lá, vai me deixar em paz, eu vou poder assistir minha TV, eu vou poder fazer meu exercício, eu vou poder... Entendeu? E ali mora o perigo. E ali mora o perigo. Total. E não é assim. Né? E não é assim. Nosso papel é estar ali vigilante, vendo com quem está conversando. Monitoramento. Né? Monitoramento. Porque a gente evita hoje... para não sofrer amanhã. Né? E muitas vezes é tarde, né? A gente vê histórias de que a internet, o que é que ela faz, né? Ô, Netânia, desafios, assim, quais são os teus principais desafios? Assim? Superação, todos os dias. Todos os dias a gente sai de casa matando um leão. Né? Eu digo sempre que minha vida inteira foi de desafios, mas isso me fizeram crescer, sabe? Fizeram crescer, porque assim, eu vim de família cristã, de pai agricultor, de que eu casei muito jovem, e teve minhas filhas muito jovens, mas eu tinha uma meta, era estudar. Então, eu colocava minhas filhas
e levava para a escola. Lá o pessoal me ajudava, um ajudava, outro ajudava. E segui. Então, assim, eu tinha isso como meta, porque eu trago muito a questão social, com amor. E eu sempre dizia assim, as pessoas vão precisar de mim, e eu preciso estar pronta para isso. Então, o desafio para mim, a vida é um desafio. E eu gosto de desafios, gosto, porque ela nos ensina, os desafios nos ensinam e amadurece, né? Ele nos amadurece e muito. E nos dá mais força. Com certeza. Netânia, você também é ativista social. Isso. Vamos agora entrar para essa parte desse protagonismo seu, né? Isso. Hoje, Netânia é mais tem mais tendência para ativismo, equilibra as duas situações, ou mais a questão da gerência? Fala aí pra gente. Ativismo. Pro ativismo. Total. Como é Netânia ativista social? Atuante, que questiona, que vai em busca, que orienta, que diz você pode, você é capaz e é teu direito. Não é favor. Isso. Não é favor. Deixar bem claro isso para a pessoa, que você tem o seu direito, né, Isso, porque as pessoas, agora sim, você precisa chegar de forma requerendo o teu direito, mas respeitando o outro. Até onde o outro pode ir. Né? Porque assim, a gente vê, eu vejo sempre as pessoas assim, mas eu não tenho direito a nada. Tem sim. A Constituição nos dá esse direito. Isso. Agora, de que forma vamos buscá-los? Né? Tem as formas corretas de buscar esses direitos. Né? Porque as pessoas estão acostumadas, Glória, ao famoso arrumadinho. Né? E você não vai ter esse famoso arrumadinho sempre. Então, é bom você buscar os seus direitos de forma correta e de forma legal. Né? De forma legal, nos caminhos legais. E isso eu defendo muito. Quais são as suas motivações, maiores motivações? Comunidades. As comunidades. Em especial as menos favorecidas. Certo. Puxa só um pouquinho para cá, Netânia, assim. Isso, assim, puxa para você. Isso. A menos favorecida. Certo. Que conta para a gente. Temos. Eu trago um exemplo recente, de 2 anos atrás, no Quilombo de Mercedes, que é uma comunidade que eu tenho, assim, por incrível que pareça, eu fui uma das pessoas que fundou o Estatuto Social dessa comunidade, porque eles eram desorganizados em relação à Constituição. Certo. E aí eles queriam, na época, Bolsa Escola, Bolsa Família, porque ele é de Ipojuca, né? E aí eles precisam se organizar. Por quê? Porque, em sua maioria, o pessoal lá não tinha documentos. E eu conheci um senhorzinho lá de 80 anos. Ele estava com problema de saúde. E eu disse, olha, eu vou marcar um médico para o senhor. Mas eu preciso de documento. Ele olhou para mim e disse, eu nunca tive documento. Eu disse, o senhor tem quantos anos? Ele disse, 80 anos. Aí eu disse, vamos tirar. Nossa. Mas a doença dele não era doença física, era emocional. Ele era pescador, né? Eles são pescadores, aquela área é mais de pescadores. E aí, Glória, um dos meus primeiros trabalhos naquela comunidade foi esse. E aí a gente começou a correr atrás, aí vai para a igreja, para convento, sei que, aquele pessoal muito católico, né? Para ver se tinha batistério, sei que. E conseguimos. E aí conseguimos tirar a certidão de nascimento desse senhor. Aí ele olhou para mim e disse, hoje, dona Netânia, eu existo, eu sou gente. Olha aí. E isso me motivou. Eu acho que é uma das coisas que eu sempre digo, eu não posso sair dessa questão da causa social. Eu não posso, de forma nenhuma. Porque tem sempre alguém que precisa. E é um bem, né, que você está ali, enquanto cidadão, você está ali podendo ajudar o próximo. Sem esperar nada em troca, sabe? Exatamente. Isso é muito gostoso. É muito bom. É muito bom. Você sabe que você fez seu papel. Isso. Netânia, com relação às principais questões sociais, o que você busca mais combater? A desigualdade. A desigualdade, né? A desigualdade. A desigualdade. Ela é muito forte ainda. Em todos os sentidos, é muito forte. Certo. Né? A desigualdade. Eu busco a equidade. Equidade. Eu vejo que você, às vezes, dá uma emocionada, né, Netânia? Eu busco a equidade. São 20 anos, né, de 20 anos. trabalho, de luta, né, É. Netânia? Tem muita coisa.
Porque eu lembro que a primeira associação da qual eu trabalhei foi numa comunidade em Camela. Eu era muito nova, eu acho que tinha o quê? 20 anos. Eu já tinha minhas filhas, mas eu fazia magistério. Era uma comunidade em Camela que chamava Alto da Foice. Essa comunidade era um local que não ia ninguém, que era usada para fins ilícitos. E aí, na época, eu conheci o vereador Amaro Alves, que hoje não é mais vereador, e levei essa proposta para ele, que ele era da mesma igreja que eu, da Assembleia de Deus. E aí, falando, ele disse, ele era político, né? Aí ele disse, então vamos criar uma associação. Eu disse, vamos. Aí ele disse, vamos lá na comunidade, a gente subiu. Mulher, o que a gente encontrou lá, eu lembro que quando botamos os pés lá nesse terreno baldio, o que tinha foi cocô. É mesmo. Aí ele disse, é aqui que vocês querem fundar uma associação? Aí eu e a colega disse, sim, é aqui. Ele disse, por onde vamos começar? Eu disse, eu só preciso de 2 tambores, ele até riu na época, e plástico, que é aquele plástico preto que o senhor pode solicitar à prefeitura. Que eles moram e botam em muro de arrimo. Ele riu, ele disse assim, só isso? Eu disse, por enquanto, sim. Porque eu preciso chamar a atenção de crianças, adolescentes, pais, para depois a gente trazer essa questão da reflexão, de se organizar, de ter uma instituição. Aí ele disse, está certo. E fizemos isso. E foi um sucesso. Chega um, chega outro, que escutaram o barulho, veio saber o que era, e começamos a falar, e começamos a conversar, e depois colocamos cadeira, e fundamos essa instituição. Né, que funcionou lá, as becas, por muitos anos. Era uma instituição referência, né? Hoje não está mais lá. Está em um outro local. E conseguimos formar muitos jovens lá. Radialistas, conselheiros tutelares. Dessa instituição saíram 3 conselheiros tutelares. Eliude, Braz, Simone Marques e Alex Ribeiro. E Lucinova Queiroz. E Netânia, que fui eu. Sim. Então saíram lá de lá 5 conselheiros tutelares. Nossa. Coisa boa. De um trabalho que começou de um tamborzinho e vendo? plástico, né? Essa é a visão que a gente precisa ter. Então, assim, a gente não precisa ter muito para fazer. A gente precisa ter... Só precisamos sair da zona de conforto. Né? Porque é confortável para a gente estar no nosso sofazinho, sentada, tomando nosso leitinho, nosso café, assistindo nossa TV, enquanto lá fora o mundo grita por socorro. E se você puder... Com certeza. E podemos. Querer, né? Precisa querer. Você consegue. Precisa é isso, querer. Netânia? Isso, Netânia, no teu trabalho, quais são as estratégias de mobilização que você aplica enquanto ativista? Você fala quanto ativista. Isso. Eu trabalho muito com palestras. Palestras. Que é a questão de orientação, de empoderamento. Porque é trabalhar a autoestima. Porque, em sua maioria, a autoestima é muito baixa. Né? Eu não me acho capaz, eu não vou conseguir. E aí, quando você começa a trabalhar isso, é maravilhoso. Eu tenho uma instituição, que é o CESAS, Centro de Excelência, Saúde e Educação. E eu sempre levo os CESAS para as comunidades, que é onde eu faço o trabalho. Busco parceiros, né? As pessoas que me ajudam, que é de advogado, sabe? Estagiário de psicologia, estagiário de assistência social. A gente está sempre fazendo esse trabalho. Conselheiros tutelares. Fazemos e aí acabamos que atendendo, né? De uma forma possível. Preparando a pessoa para que ela vá e que ela se ache capaz. E consegue. Consegue. Enquanto ativista, quais foram os maiores desafios que você lidou? Teve que lidar, na verdade. Parceria. Às vezes... Porque para você, o que muitas vezes para você é importante, para o outro não é importante. Sabe? E aí você precisa convencer. Eu não digo persuadir, mas mostrar que é necessário para sanar o problema. Então... Você encontra essa dificuldade, né, Netânia? Infelizmente, sim. Você falou que atua muito nessa comunidade de Mercês, não é isso? Tem outra comunidade também que você... Temos, sim. Quais são as comunidades que você... Sim. Tem Gaipió, temos Soledade, né? Queluz.
Então, assim, porque, na verdade, os meus amigos, os meus companheiros, eles, das associações, eles recorrem sempre a gente. Por quê? Porque a gente não tem capital para estar, tipo, estatuto social, ata. Né, Tânia, nos ajuda aqui. A gente precisa reformular essa ata, a gente precisa reformular esse estatuto para que a gente possa receber um recurso, porque precisa estar tudo atualizado. Então, assim, a gente se reúne e faz. Então, assim, digo sempre que meus companheiros estão na zona rural. Uhum. E me fala sobre, assim, conquistas que você conseguiu até hoje enquanto ativista social. Você pode Jovens. atingir os jovens. Jovens universitários. Hoje nós temos. E outros que estão também. Né? A gente busca parceria nas universidades e conseguimos, sim, quando não é bolsa, é desconto. E a gente, o conhecimento, estudo. Certo. O teu trabalho de ativista, você executa quando você vai numa comunidade, né? E busco. E lá vocês têm um espaço em cada comunidade que você falou para estar se reunindo? Tem. E quando não tem, a gente faz mesmo? Improvisa. Mas temos, sim, em sua maioria, esses engenhos, essas comunidades, elas têm associações, suas ONGs, né? E elas têm seus prédios pequenos, humildes, mas tem. Uhum. E quando não tem, a gente se reúne embaixo do pé do coqueiro, da manga, sabe? Está sempre improvisando na casa de alguém, até se organizar, mas tem sim. E hoje, né, Tânia? Temos hoje, Glória, na zona rural, instituições, a gente tem fábrica de polpa, a gente tem casa de farinha, a gente tem coisas lindas, que infelizmente muita gente não conhece, mas temos sim. E hoje, né, Tânia, quais próximos passos? Já pensou em... Já. Almejar? Já, sim. Eu quero terminar o curso de Direito. Certo. E atuar na causa da defesa da mulher. Certo. Focar no direito das mulheres. A igualdade. A igualdade de gênero. E a igualdade de gênero. Uhum. Que está muito aquém ainda, né? A gente já conquistou muito, né? Foram conquistas, né? Não é à toa que aquelas mulheres todinhas morreram ali. E na fábrica, né? Para que a gente hoje tenha isso, e mais eu quero atuar nessa área. Uhum. Sabe? Essa relação de poder é muito forte. Você, ao longo dessa sua trajetória, né? Já que você quer focar nisso, mas você lidou com situação de violência contra a mulher? Eu em si não, Glória. Não, você lidou com casos? Já. Você não? Já até acompanhei, né? Mulheres que foram vítimas de violência, caladas, mas que decidiram gritar, porque assim, precisava de apoio, de alguém dizer assim, eu estou aqui com você, vamos, já sim. Já, né? E quero continuar assim, sabe? Certo. Como você lida com críticas e resistências em relação ao teu trabalho? As críticas não me incomodam, Glória. Não. Você não. Porque assim, se te está criticando, é porque está dando resultado. Então a crítica, eu acho que a crítica ela me faz construir, né? Refletir. É verdade. Eu não me preocupo. Não. A crítica para mim, ao contrário, ela só me fortalece. Você falou sobre a questão de parceiros, né, que tem essa dificuldade. Mas também encontra gente que compra? Com certeza. Tenho encontrado aí no mundo inteiro, nessa correria aí, eu tenho encontrado parceiros maravilhosos até hoje. Eu tenho um secretário que eu digo que ele é o meu parceiro, sabe? E eu falo disso com muito orgulho. Que é o parceiro, ele diz assim... ele faz assim, com os olhão dele, diz assim... Hoje não, né, Tânia? Mas amanhã. Aí, quando eu chego, aí tem uma moça que diz assim, né, Tânia, vem aqui. Aí eu vou, né, porque ele está muito ocupado. Aí eu vou, mas é uma pessoa... Ele fez uma coisa linda para mim, que eu digo assim, não foi para mim, mas para uma família que até hoje ele desconhece o que ele fez. Mas ele, na verdade, ele salvou uma família. Que coisa boa. Né? Ele salvou uma família. Então, porque é muito difícil, Glória, você acordar de manhã e o filho diz assim, mãe, eu quero comer e não tem o que comer. Você tem que esperar 15 dias. Olha, você só vai receber daqui a 15 dias um auxílio. Mas a fome não espera.
com fome, a fome não espera. A criança vai para a escola, ele vai comer na escola, é quando ele voltar. Né? E eu me deparei com uma família assim, com uma mãe desesperada, e não foi coisinha de que era charme, ela estava no teatro. Não, não foi. Né? Que eu fui lá no dia, fui no dia seguinte, depois fui no dia. Depois ela disse, vem aqui, entre aqui, por favor. Eu não vou dizer a ninguém, mas só quero que você entre. Toda intimidada, com vergonha. E aí eu entrei. Ela disse, quando ela abriu o armário, eu disse, meu Deus, sabe? A geladeira só tinha água. Ela disse, eu já vendi algumas coisas. Eu disse, mas eu vou tentar resolver. E aí recorri à pessoa. E aí foram 2 semanas que essa família disseram assim, eu vou me alimentar. Eu vou poder comer as 3 refeições. Sabe, Glória, eu digo que uma das coisas primordiais é a alimentação. Porque barriga seca, eu sempre com a música, não dá fome, não dá sono. Barriga seca não dá sono. Ninguém estuda, ninguém aprende, ninguém reflete. Ninguém tem bom humor com fome. Você, quando está com fome, você tem... Não tem. A gente não... Então, não por aí se tira. Não, a gente não desenvolve. Não, de forma Não desenvolve. alguma. De forma alguma. Né? Netânia, como é que tu vê o papel das mídias sociais em relação ao ativismo social? Algumas parceiras. Se quiser falar mais algo, você pode ficar à vontade. Algumas parceiras, que umas buscam realmente a questão do foco social, que outras não. Acham que não é importante, que não precisa, que não existe. Né? Sempre diz assim, não tem, não existe. Existe sim. Sempre existe uma família que está na situação. Né? Sempre tem um município que está mais propício. Então, assim, mas também existe aquelas que pegam e dizem assim, o mundo precisa conhecer, o mundo precisa estar perto, de que forma vamos ajudar e vamos estar juntos, sabe? Netânia, considerações finais dessa nossa entrevista, que foi muito bacana. Pode ficar à vontade, se agradecer a alguém especial. Obrigada. Posso? Falar algo especial. Sim, é seu momento. Bom, quero agradecer primeiramente a Deus, né? A você, Glória, pela oportunidade. Obrigada. E ao carinho, né? E ao meu parceiro e meu amigo, que eu digo meu amigo particular, Erivelto Lacerda. Porque ele é a pessoa que eu sempre trago, eu não gosto de falar isso para todo mundo, mas hoje mesmo alguém me falou, disse assim, eu estava saindo da prefeitura, uma pessoa me disse, Netânia, tu vai para onde? Eu estava querendo isso, aquilo, outro. Eu digo, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Aí ela disse, mas tu tem como resolver, Netânia, me ajuda. Eu disse, eu vou tentar. Né? Mas resolvemos. Resolvemos. Bom. Mas eu quero agradecer a essa pessoa, a esse amigo, que graças a Deus eu construí. Erivelton Lacerda. Que bom. Que eu digo sempre que é o meu secretário. Não desmerecendo a minha secretária Ana Banja, que eu amo, sabe? Mas ele, eu digo assim, que ele está sempre, ele está na causa social comigo e não sabe. Sim. Sabe? Então, eu quero agradecer, Glória. E a oportunidade, né? Netânia, parabéns. Obrigada. Né? Sucesso cada vez mais. Muito bonita a sua trajetória, as histórias que você passou aqui para a gente, as inspirações. Foi muito proveitoso, com certeza. Eu tenho certeza de que as pessoas que estão nos assistindo também puderam ser motivadas, né, pelas palavras que você proferiu aqui. Tá? E o Necast, vou te presentear aqui. Tá? Deixa eu te dar aqui um presentinho para você, uma lembrança da sua visita ao nosso estúdio. Obrigada, né? No podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Prazer. E você que está nos assistindo, eu quero agradecer esse tempo que você teve aqui conosco. O Necast vai chegando ao fim, tá? Então peço para que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente, tá? Curta, comente e compartilhe, ative o sininho quando você se inscrever no canal, para que você possa acompanhar e receber todas as notificações de quando subirmos vídeo nesse canal maravilhoso. E foi muito bom estar aqui com você e com Netânia, que é uma pessoa da nossa gente, que é do Nordeste, da nossa gente, né, Netânia? Isso aí. Nordestina com muito orgulho. E Pojucana. Pojucana. Então, muito obrigada e até o próximo episódio do Necast. Tchau. Tchau.
Música